Mais um programa. Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes, aos queridos ouvintes da Rádio Joia. Hoje a nossa programação aqui, eu gostaria, Coscoba, meu amigo, um grande abraço. Tá me esquecendo de Coscoba, aí Coscobão, grande amigo. Já vou cortar. Já vai cortar, não vai cortar nada. Veja só, um grande abraço ao meu amigo Coscoba e meu amigo Mário Lavini. E por falar nisso, eu acho que o nosso amigo Mário Lavini, e junto com Coscoba, merece uma salva de palmas para iniciar o programa. Boa tarde a todos. Uma salva de palmas para o meu amigo Mário Lavini. Bora, Coscoba. Tá ouvindo palma, não? Não estou ouvindo palma, não. Não estou ouvindo palma, não. Cadê as palmas? Não estou ouvindo as palmas, não. Bora, rapaz. Bora. Tá rolando. Tá rolando? Cadê? Vai lá, bora lá. Salva de palmas para o meu amigo Mário Lavini. Mário Lavini. Grande Mário Lavini. Um grande abraço ao meu amigo Mário Lavini. Uma salva de palmas ao nosso querido Coscoba, amigo, a salva de palmas. Muito obrigado à UGT, União Geral dos Trabalhadores, e à Rádio Joia por essa oportunidade. Estamos sempre aqui com um programa educativo, um programa cultural, um programa que traz convidados, certo? E estamos aqui mais uma vez hoje, quinta-feira, 15 horas. Nosso programa foi remanejado a pedido dos nossos ouvintes, porque quinta-feira, 15 horas, ficou melhor para os nossos ouvintes que estavam reclamando que de manhã não tinha oportunidade. Estamos aqui também com o meu amigo Silva, não é isso, Júnior? Silva Júnior, o grande locutor, amigo, companheiro, Silva Júnior, que está conosco aqui, também merece uma salva de palmas. Muito obrigado. Coscoba sai, esse produtor não é brincadeira. Mais um programa, quinta-feira, 15 horas, tem maior audiência. Foi o povo que pediu, e aqui a rádio é da nossa população. Meus amigos, hoje vamos continuar com a nossa segunda aula. Nós fizemos a primeira aula, vamos fazer a segunda aula sobre psicanálise e teologia. E teremos nos próximos programas os nossos convidados, participantes que estarão conosco. Hoje nós vamos trabalhar na aula no curso de teologia e psicanálise, é a segunda aula. Então, a gente quando estuda a psicanálise, a gente vai estudar a psicanálise e aí a gente vai dar uma revisãozinha da aula passada com referência à questão da psicanálise. A psicanálise, ela remonta a Sigmund Freud. Freud, ele criou, então Freud vem e cria, né, a organização da personalidade. E Freud traz uma coisa muito importante para todos nós, que é que os antigos filósofos trabalhavam muito com a questão da alma. E Freud traz uma questão diferenciada. Sigmund Freud, ele traz o id. E o id é o inconsciente. E o inconsciente, ele é muito importante, e Freud traz uma linha extremamente científica. Eu gostaria de dizer aos senhores que depois de Freud teve Lacan. Freud trabalhava muito com a questão da sexualidade, Lacan trabalhou muito com a questão da linguagem, e depois nós tivemos Carl Gustav Jung, que trabalha com a coisa mais metafísica, digamos assim, metafísica mesmo dentro do sentido científico. Nós utilizamos os conceitos de Jung e fizemos a junção. Daí nasce a psicanálise cristã, a psicanálise espiritual, né? Que é, evidentemente, a ciência andando de mãos dadas, a ciência anda de mãos dadas com a religião, religar, né? Religar você a Deus. Então a ciência já anda hoje. Já anda hoje porque, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, Organização Mundial de Saúde, através do CID, que é o Código Internacional da Doença, CID-10, ela traz no seu CID-10 44.3, ela traz a possessão. E essa possessão que ela traz é uma possessão digamos assim, de possessão. Quando você fala em possessão, é alguma coisa que vem e te possui, seja internamente ou externamente. E aí vem com a questão espiritual, não é? Essa possessão, que ela não especifica de onde vem, a gente vai analisar isso como devagar. Essa possessão, ela domina você, e essa possessão pode ser uma questão espiritual. Eu mando um grande abraço aí aos pastores e os bispos, que nós estamos fazendo aí o meu segundo doutorado em psicologia pastoral. Eu escolhi
no meu segundo doutorado, essa vertente que eu gosto muito, é um curso muito bacana. Então, essa incorporação espiritual dentro do ser humano, ela toma a personalidade do ser humano. Daí nós temos a dissociação da personalidade. Há uma dissociação de toda a personalidade humana através de onde? Onde é que essa força espiritual, seja externa, seja interna, seja vinda do id, que é o inconsciente que Freud colocou, de onde quer que venha, ela pode penetrar. De onde é? Ela penetra através da mente humana, né? Através da nossa mente humana. E aí o inconsciente coletivo de Jung, só para a gente ter uma ideia do inconsciente coletivo de Jung, esse inconsciente coletivo de Jung, ele é um inconsciente de, digamos assim, a gente, por exemplo, tem a figura de Papai Noel, né? Isso seria um arquétipo. A figura de Coelhinho da Páscoa, isso seria um arquétipo. E por aí lá vai, nós vamos criando arquétipos e eles estão no nosso inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo está unido. Para a linha espiritual, para a religião, esse inconsciente coletivo, que é o id, que segundo Carl Gustav Jung, nós temos o id pessoal de Sigmund Freud e o id, o inconsciente coletivo, que não é de Freud, e sim o inconsciente coletivo Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung não disse isso, evidentemente, mas as religiões se apropriam dessas teses dele, aproveitam o gancho e ampliam um pouco mais para a questão que eu gosto mais a nível de psicanálise, a nível de terapia, a nível de coaching. Eu gosto mais quando se une com o coaching terapêutico, quando se une com o coaching espiritual. Porque se você analisar o homem, ele é um ser biológico, psíquico, que é psique, é mente, não é? Id são as instâncias, o id, o ego, o superego, biopsico, sócio, que é um ser humano também, um ser humano que é influenciado, o seu comportamento é extremamente influenciado pela sociedade, biopsico, sócio espiritual. Ele é um homem também, o homem é também uma parte espiritual. Muitas coisas não se explicam. E aí surge o imponderável, que é o imponderável, algo que você não pondera, que não estava no script, que você não pode explicar. Então, dentro dessa linha, nós acreditamos que possam existir, evidentemente que aqui é um curso de teologia e psicanálise. E aqui já estamos tendo aí os telefonemas, eu agradeço muito aí, os telefonemas estão sendo dados, demonstra que o nosso programa está tendo audiência muito boa ao vivo, muito obrigado aí. O pessoal está insistindo aqui, eu vou tentar falar. Eu estou na rádio, estou no ar, depois você me liga. E já está tendo muita consulta aqui sobre essa questão espiritual. Então, o id, esse id que nós podemos falar que é um id do inconsciente, né? O inconsciente coletivo, né? E a partir desse id do inconsciente coletivo é que nós podemos chamar dessas forças malignas, essas energias malignas. E se a gente for evoluindo para o conceito bíblico, nós vamos também entender que essas forças malignas, ela pode estar num sistema de egrégora, que egrégora significa reunião de pensamentos, de ideias, de sentimentos que possam estar unindo as pessoas. Essa linha vinda de um sistema, né, neoliberal, nós podemos dizer que nós estamos numa egrégora de forças negativas, né? Uma sociedade que só valoriza o bem material, só valoriza as coisas materiais e não valoriza o lado espiritual. Então, dentro dessa linha, dessa egrégora, desse sentimento que está pairando na humanidade, essas penetram pelo inconsciente coletivo. Nós vivemos realmente nós estamos ligados uns aos outros através desse inconsciente coletivo. É como se nós estivéssemos ligados à internet. Então nós estamos recebendo e passando constantemente informações todo o dia, toda hora, todo momento, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Não tem jeito. E a partir daí essas forças malignas penetram nesse inconsciente, essas energias negativas penetram e dominam a personalidade humana. Nós temos aí o ser humano que tem aquela personalidade
você pergunta, fulano, eu nunca vi fulano fazendo aquilo. Foi a primeira vez que fulano faz aquilo. Então aí fulano, que nunca fez aquilo, fez pela primeira vez. É ele que fez? Nós temos aí uma espécie de dissociação da sua personalidade. A sua personalidade está dissociada, ela está diferente da personalidade padrão dele, normal que seria para ele. Nós podemos dizer que ele foi possuído, houve uma possessão. Na Bíblia, no evangélico, nós vamos falar de possessões demoníacas, possessões do demônio, de Satanás, dos anjos caídos, né? E a partir daí você tem essa linha dos anjos caídos, essa linha da possessão, que domina o ser humano e eles fazem as coisas erradas. Logo depois, esse anticristo, esse mal, ele se afasta da pessoa, e a pessoa aí volta àquele que seria o normal dela. Por isso que se diz que a batalha não é uma batalha da carne, da matéria, e sim uma batalha espiritual. Então nós temos aqui 2 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 4 a 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Aí comentários meus: carnais da carne e do sangue. Eu fiz dentro do versículo da Bíblia, eu fiz esse parêntese. E sim poderosas em Deus para destruir, não é? Aí eu fiz entre parênteses, derrotar fortalezas, anulando sofismas. Aí eu também coloquei entre parênteses logo depois, visto que refutamos argumentos e teorias e questionamentos, e toda altivez, entre parênteses, meu comentário, superioridade, que se levante contra o, entre parênteses, meu verdadeiro conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento, entre parênteses, e propósito, a obediência de Cristo, entre parênteses, o Messias, o ungido. Então, por isso que a gente está vendo aqui, a gente já pode entender que, claramente, a gente vai ver e vai entender que as armas de nossa milícia não são carnais. Nós não lutamos com armas físicas. Jesus Cristo não lutou com armas físicas, não é? Palavras da Bíblia. E sim com o poder do Todo-Poderoso, que é o Deus, nosso Deus superior, nosso Todo-Poderoso é o Deus. Digamos que possa existir um grande arquiteto deste universo, que é o Deus Todo-Poderoso, que tudo pode, que é onipresente, onisciente e onipotente. Fortalezas, ele vem para destruir, esse Deus vem para destruir fortalezas, anulando sofismas. Então, essas forças do anticristo, elas penetraram o nosso id, que é o nosso inconsciente, e estão nesse inconsciente coletivo e pularam também, evidentemente, para o inconsciente individual, pessoal. O diabo, o anticristo, as forças malignas, elas nos conhecem porque o diabo esteve ao lado de Deus, né? Então nos conhece muito bem, desde a época em que nós éramos bebês, nós estávamos na barriga de nossas mães, desde a época que a gente foi criança. Então, como ele conhece muito bem a gente, ele já se infiltrou em nossa mente, se infiltrou com pensamentos, se infiltrou com sentimentos, se infiltrou com emoções, se infiltrou com comportamentos. Esses comportamentos ficaram enraizados em nosso inconsciente, e eles afloram para o nosso consciente, que nós teríamos então aí o nosso ego, certo? Então, como podemos aqui expressar suficientemente a importância dos nossos pensamentos para transmitir o verdadeiro significado de Provérbios 23, capítulo 23, versículo 7. Porque, como imagina em sua alma, assim ela é. Então, provando aí, só faço aqui um comentário depois de como coloquei uma pessoa, como uma pessoa se imagina, ela assim é. Então, o anticristo sabe dessas forças demoníacas, o anticristo sabe dessas forças que estão empoderadas no sentido de tirar a sua paz, e ele vai na sua mente desde a sua infância, e depois ele se afasta, deixando ali, plantando o mal.
Então é preciso uma batalha constante para você, o senhor e a senhora, modificar os seus pensamentos, trabalhar os seus pensamentos, fazer com que os seus pensamentos fiquem melhor, seus pensamentos possam ser melhor, e você vai se transformar através desses pensamentos, vai retirar esse mal que está dentro de você e que foi incorporado via inconsciente coletivo, é a minha tese, para o inconsciente individual, e ali está residindo o mal que foi colocado propositalmente, certo? Não esqueçamos que Satanás, o diabo, ele veio para mentir, roubar, ele veio para mentir, roubar, destruir e matar. Então nós estamos aí diante de uma situação de um anticristo, o anticristo operando na Terra. É bom que a gente saiba bastante que nós estamos iniciando, já estamos iniciando há algum tempo, e que chegaremos ao final da batalha de Armagedon. Nessa batalha de Armagedon, que já está iniciada, teremos 4 cavalos. São os cavalos do anticristo, são o exército do anticristo. Ele vai trabalhar com um cavalo branco, que pode significar doença, mas pode significar também um falso líder, que vai enganar a humanidade para levá-la à derrota, à guerra. Nós temos também o cavalo amarelo, que é o cavalo que vai gerar as epidemias, né? Grandes epidemias vão surgir no mundo, são as doenças. Nós temos o cavalo vermelho, que é o cavalo que vai gerar a guerra, o fogo. Já estamos assistindo isso, tudo isso que eu estou falando, nós estamos assistindo. Nós já estamos na batalha de Armagedon. Ela chegará ao momento final, o seu ápice. O 4º ponto que nós estamos para ver também aqui, que é o cavalo preto, o cavalo negro, é o cavalo que vai gerar a fome, a miséria, a desigualdade social, os bolsões de miséria, o desemprego. E quem está ganhando dinheiro, a moeda vira pó, você não consegue fazer face às suas necessidades. E mesmo que você tenha algum dinheiro, para manter o seu padrão, você não conseguindo, você passa a ter monetização negativa todo mês e fica devendo a bancos, mesmo tendo salário, você não vive. Este é o cavalo preto. Então nós estamos vivendo já essa batalha de Armagedon. Quanto mais sirvo a Deus, e aí diz os estudos na palavra de Deus, na Bíblia, e estudo sua palavra, mais percebo a importância do pensamento e das palavras. Devemos cuidar bastante dos nossos pensamentos e das nossas palavras, evitando pensamentos e palavras negativas, não desferindo palavras e pensamentos negativos às outras pessoas. Dessa forma bastante regular, encontro o Espírito Santo me direcionando para estudar essas áreas, certo? Então o Espírito Santo vai lhe levar para que você estude essas áreas. Eu disse e creio que é verdade, que enquanto estivermos nessa terra, precisaremos estudar as áreas do pensamento. Aqui o pessoal, mais uma vez aqui, eu fico feliz, a audiência está muito grande, vamos tendo ligações direto. Estudar as áreas do pensamento e das palavras. Não importa quanto saibamos em qualquer área, existem coisas a serem aprendidas e que precisam ser aprendidas. Não há jeito da gente deixar de estudar. E é importante que a gente possa realmente estar estudando bastante essas áreas, posto que senão a gente não consegue desenvolver bastante. Bom, voltando aqui, nós estamos estudando teologia, estamos ao mesmo tempo estudando também a psicanálise. Nós vamos falar um pouco dos fundamentos, da teoria de Freud. A teoria psicodinâmica da personalidade de Freud, o fundamento teórico adotado é a concepção psicodinâmica derivada das ideias de Freud, Sigmund Freud. Optamos pela psicanálise em função de que, desde a sua formulação inicial, ela tem servido como único eixo de toda a psicologia dinâmica integral, por ser o modelo psicodinâmico mais utilizado e aceito dentro da psicologia da personalidade. Em seguida, as características principais denotam que a psicologia prescinde da psicanálise. Os destaques da teoria psicanalítica a fim de fornecer alguns conceitos básicos necessários para explicar a estruturação, o desenvolvimento e a dinâmica da personalidade.
A personalidade concebida por Freud encontra-se integrada por 3 sistemas principais: o id, o ego e o superego. Na pessoa mentalmente sã, esses 3 elementos formam uma organização unificada e harmônica. Ao funcionarem juntos e em cooperação, permitem ao sujeito se relacionar de maneira eficiente e satisfatória em seu ambiente. A finalidade dessas relações é a realização das necessidades e desejos básicos do homem. Inversamente, quando os 3 sistemas da personalidade estão em desacordo, se diz que a pessoa está desadaptada, encontra-se insatisfeita consigo mesma e com o mundo, e sua eficácia se reduz, certo? Aí nós temos aqui o id, fazendo uma análise rápida, que é o id de Freud. O id é o inconsciente. O id, ele não pensa. O id, ele não tem raciocínio. O id, ele acredita não é, né? E se a gente for ver o computador hoje, o computador é binário também, uma semelhança. Nós temos uma semelhança muito grande com o computador, e a psicanálise cognitiva já nos mostra isso, né? Cresce também o desenvolvimento da psicanálise cognitiva. Então, o que acontece? Esse id, ele tem a função do princípio e a função de reduzir, de dar vazão ao prazer nosso e às necessidades fisiológicas, certo? E as pulsões que estão lá para subirem, né? O superego, num resumo rápido, o superego seria uma instância moral, né? Onde nós teríamos uma questão moral. O que nós aprendemos como certo ou errado? A criança, ela aprende alguma coisa que é certa ou que é errada, e ela fixa em sua mente, e através daí se forma essa instância chamada superego. E o terceiro ponto, que nós teríamos o ego, já que o id seria o princípio do prazer, o superego rege-se pelo princípio da moral, né? Do que é certo, do que é errado, e o ego é o governador de todo esse processo. O ego rege-se pelo princípio da realidade. O ego tem que governar, o ego tem que administrar, tem que fazer com que essas 3 instâncias lidem de forma harmônica. Aí nós teríamos a pessoa sadia, sã. Quando esses 3 sistemas, id, superego e ego, não estão em acordo, nós vamos dizer que a pessoa é insana, ou que está desequilibrada, ou que tem um problema de neurose, e por aí lá vai. E outros problemas, outros transtornos e outras psicopatologias também podem surgir. Então, essas 3 instâncias que nós estamos estudando, esses 3 sistemas, que seriam o id, o ego e o superego. Eles 3, eles estão juntos também com uma questão do ego, está ligado ao nosso consciente. O ego está ligado à nossa consciência. O nosso superego, ele pode ter uma parte na consciência e uma parte também na pré-consciência, porque abaixo da consciência nós temos a pré-consciência. É um estado intermediário entre a consciência e o inconsciente, ou a inconsciência. O superego, ele está entre a questão da consciência, parte também na pré-consciência, e alguns autores defendem também uma pequena parte também na inconsciência, uma parte na inconsciência. E o grande mar que nós temos, fazendo a analogia, que é o mar que nós temos, é o nosso inconsciente. É onde a gente vai jogando no mar o lixo, né? Vai jogando para o mar as repressões, os traumas, vai tudo ficando lá. Só que quando chega lá, vamos fazer uma analogia, é como você jogar no mar areia, você não jogar no mar tijolo, você jogar no mar cimento, e a maré vai passando. E então vai fazendo o quê? Vai fazendo uma onda ali, vai fazendo uma massa, misturando areia, tijolo, cimento, lixo, planta, tudo. E depois essa massa é irreconhecível, você não pode mais reconhecer os elementos que deram origem àquela massa de lixo que está no nosso inconsciente. E em alguns momentos a maré faz com que esse lixo venha à tona. E o que é vir à tona? Passar pelo superego e chegar até o ego. Aí nós diríamos que nós temos as manifestações
do id, certo? Isso na esfera material, na esfera científica, certinho? Só que existe, além dessa questão material, existe uma questão muito importante de se estudar, que é a questão espiritual. E onde é que essa questão espiritual se encontra? Aonde é que ela se encontra? Ela se encontra, essa questão espiritual, ela se encontra exatamente no id. É lá que nós vamos ter a questão espiritual. E aí, prosseguindo, nós temos que estudar bastante. E aí os pastores, teólogos, padres, religiosos, todos que gostam de estudar, precisam se aperfeiçoar na questão, entendo, numa psicanálise que seria uma psicanálise cristã. Mas para você estudar a psicanálise cristã, você precisa estudar a teologia, a psicanálise em si, que nós estamos estudando com Freud, e também a Bíblia, por uma questão da questão cristã, que aí nós temos também o link com a espiritualidade. Então precisamos aprender essas coisas e cada vez mais nos reciclarmos. O que exatamente significa Provérbios 23.7? Né? Então vamos lá, Provérbios 23.7. O que é que significa isso? A versão King James, né, diz que, porque como, entre parênteses, um homem imagina em seu coração, assim ele é. Antigamente, na Bíblia, se falava muito em coração. Coração como emoção, como sentimento. Sabemos hoje que o coração tem uma importância muito grande, mas que nós temos que também dar valor à ciência e que sabemos que isso está em nossa mente. A nossa mente controla nossas emoções, certo? E, evidentemente, que hoje a ciência é a questão cerebral. Então, na nossa mente é que está a nossa emoção. Então, na nossa mente, nós vamos fazer, de acordo com esse contexto bio, psico, sócio, espiritual, uma autoimagem nossa, que vai gerar também uma autoestima, que vai gerar o que a gente é, o que a gente quer ser, o que a gente conseguiu ser, e por aí lá vai. Então, nesse sentido, nós temos uma autoimagem, e assim como nós nos imaginamos, assim como nós nos determinamos na autoestima, assim será, assim é. Ele não fala nem será. O termo na versão King James, ele fala assim ele é. Outra tradição diz, como o homem pensa em seu coração, assim ele realmente se torna. Como a Bíblia é antiga, ela precisa de interpretações. Não podemos viver num sistema bíblico em que não tenha essa interpretação. E a interpretação é de fundamental importância a gente analisar essa interpretação. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele realmente se torna. Pensar é na mente. Quando a Bíblia fala pensar em seu coração, quando a Bíblia fala pensar em seu coração, aí nós estamos falando de emoções. Porque o coração representa emoção. Os órgãos, eles são muito importantes hoje, tem os chakras, cientificamente é muito importante, mas a mente é quem controla. Então, na nossa mente humana, nós temos o pensamento, e quando fala de coração, eu estou falando categoricamente de emoção. Então, você pensa e como você se envolve na situação, como você vivencia aquela situação. Você vive emocionalmente, sentimentalmente, o que você é. Não tenha dúvida nenhuma disso. A mente é a líder, ou a precursora de todas as ações. Romanos 8.5 torna claro. Vamos ler, e eu vou colocar entre parênteses os meus comentários. Porque os que se inclinam para a carne, é o que diz a Bíblia, meus comentários entre parênteses, e são controlados por seus desejos ímpios, cogitam das coisas da carne, novamente entre parênteses meus comentários, colocam suas mentes e buscam aquelas coisas que gratificam a carne, fecha parênteses. Mas os que se inclinam para o Espírito, abre parênteses, comentários meus, e são controlados pelos desejos do Espírito, cogitam das coisas do Espírito, entre parênteses meus comentários,
colocam suas mentes e buscam aquelas coisas que gratificam o Espírito Santo. Então, quando a gente volta-se muito para a questão material, nós estamos aqui falando da mente, falando da emoção, falando do sentimento, falando da sua vontade de se tornar uma autoestima boa, que é importante na matéria, na parte material, e uma autoimagem positiva de você, né? Nunca deixando cair essa que podemos chamar de autoestima, certo? Então estaremos diante dessa situação de autoestima e de autoimagem, isso na esfera material. Mas aqui em Romanos 8.5 já mudamos um pouquinho, ou ampliamos um pouquinho, complementamos, porque vai-se agora buscar o reino espiritual. E nesse reino espiritual, você começa a não ter mais uma relação totalmente material. Mas você tem matéria e você tem também espírito. Você tem a alma humana e você tem o encontro com Deus. E para os cristãos, né, evangélicos, no sentido de que Deus é essa força universal, Deus está presente em tudo, Deus é onipresente, onipotente, onisciente, e tem o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que está ao lado do Pai. Então, quando você evoca essas energias positivas, essas energias do Cristo, que representa a paz, a harmonia, a felicidade, quando você evoca isso, você evoca através de pensamentos e através de palavras. E através de pensamentos e palavras, você chama para si nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir daí você fala diretamente. A ideia sempre do Evangelho é você falar diretamente com Deus. Deus não quer intermediários, diretamente com nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir daí você estando com a sua autoestima positiva e a sua autoimagem boa, você fala com Ele e Ele tem uma força. Aí já foge um pouco o seu pensamento e a sua emoção. E já entra nesse momento, quando foge isso aí, quando você deixa um pouco o seu pensamento e a sua emoção, você entra num plano mais profundo, que é o plano espiritual. E aí você vai começar a varrer o que tem dentro do seu íntimo, o que tem dentro do seu inconsciente, para retirar as forças malignas que foram plantadas e deixadas no seu inconsciente. Foi deixada lá a sementinha maligna feita por essas forças do anticristo. E você agora vai evocar as forças de Cristo, que vão dissipar, que vão limpar, que vão tirar, que vão lhe modificar. Para isso, você precisa também de obediência a Deus, obediência aos princípios que Deus colocou, de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa de bom coração, de ser uma pessoa com bons propósitos, bons sentimentos, amando ao seu semelhante como a si mesmo e crendo e obedecendo a Deus. Nossas ações são o resultado direto dos nossos pensamentos. Se tivermos uma mente negativa, teremos uma vida negativa. Se, por outro lado, renovarmos nossa mente de acordo com a palavra de Deus, provaremos em nossa experiência o que está escrito em Romanos 12.2. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. E aí, prosseguindo, nós vamos ver que os problemas das pessoas estão tão enraizados em padrões de pensamentos, muito importante essa análise, que os problemas das pessoas estão enraizados em padrões de pensamentos. Padrões de pensamentos que foram colocados por uma questão psíquico, sócio-espiritual, porque você é um ser psíquico, sócio-espiritual. Então você foi colocado tudo isso aí em todo o seu contexto. E aí já falamos em outras oportunidades das maldições hereditárias e da questão da morfogenética, que você traz também um DNA que vem da sua genética, vem da sua fabricação, né? É como um carro, vem de como ele foi fabricado.
Então, na realidade, produz os problemas que elas experimentam em sua vida diária. Esses padrões de pensamentos negativos, esses padrões de pensamentos que atraem, que foram colocados propositalmente pelo anticristo no seu inconsciente, iniciando pelo inconsciente coletivo, veio pelo inconsciente coletivo e penetrou no inconsciente pessoal. Satanás oferece formas de pensar errada a todo mundo, mas nós não somos obrigados a aceitar a sua oferta. Aprenda que tipos de pensamentos são aceitáveis ao Espírito Santo e que tipos não são aceitáveis. A segunda carta de Coríntios, na segunda carta de Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, nos indica claramente que devemos conhecer suficientemente bem a palavra de Deus, para sermos capazes de comprovar e comparar o que está em nossa mente e o que está em nosso coração. E o que Deus quer que estejamos pensando. E captar o que nós estamos percebendo na mente, que é maior do que todas, para o cristianismo, que é a mente universal de Deus. Qualquer pensamento que tende a exaltar a si mesmo, além da palavra de Deus, deve ser lançado fora e levado cativo a Jesus Cristo. Então, o que nós temos que fazer sempre é levantar templos à virtude e cavar masmorras aos vícios, aprisionar esses vícios, expulsá-los de nós mesmos e retirá-los de nossa mente. Um minutinho só, nós estamos recebendo aqui. Pastora, tudo bem? Pastora? Tudo bem, pastora? Estou no ar aqui fazendo o nosso trabalho. Inclusive, hoje nós estamos com uma aula de teologia e psicanálise. Como vai a senhora? Chegou bem de Buenos Aires? Fez bem a sua missão? Tudo na paz do Senhor Jesus. Tudo na paz do Senhor Jesus Cristo? A ligação está horrível, eu estou cortando. Está ouvindo? Eu estou ouvindo bem, pastora. A senhora quer fazer uma oração? É na Rádio Joia? Estou na Rádio Joia. A senhora quer fazer uma oração? Vá por quem agora? Então, a pastora Maria da Conceição, Lia, que chegou diretamente dos Estados Unidos, foi fazer uma missão com o pastor Júnior, o filho dela, fez em Buenos Aires, Montevidéu, Paraguai, viu muitas igrejas, fez um trabalho excelente, já tinha vindo anteriormente dos Estados Unidos, passou por São Paulo, Brasília, nos Estados Unidos, Sarasota, na Flórida, fez casas de orações lá, continuamos com as casas de orações na Argentina, enfim, levando a palavra de Deus, uma pastora missionária. Pastora Maria Conceição, Lia, faça uma oração então para os nossos ouvintes. Nós estamos na segunda aula de teologia e psicanálise. E eu quero dizer aqui que a psicanálise cristã, pastora, só porque fala em Deus, fala em Cristo e não desmerece em nenhum momento a ciência, nós respeitamos a ciência, mas só por isso já cria animosidades no meio acadêmico. Tanto é que um rapaz, eu não fiz nada com ele, mas deixou de falar comigo porque eu apresento a psicanálise cristã. Apresento e vou continuar apresentando. Apresento e vou continuar apresentando, porque só Deus para esse trabalho, não tenha dúvida nenhuma. Não estamos desrespeitando a ciência, pelo contrário, estamos respeitando. Estamos tanto respeitando que estamos andando juntos, a ciência e a religião, que é o religare, religar você a Deus. Então, é preciso respeito. E as pessoas muitas vezes não percebem que, às vezes, é o diferente. É a pessoa que é diferente de você, o que pensa diferente de você, que você tem que ter tolerância para aceitar, né, desde quando não lhe agrida, e aqui a gente não agride quem quer que seja, essa pessoa pode lhe ajudar. Nem sempre são os iguais que vão lhe ajudar. Infelizmente, essa intolerância, ele deve estar falando de mim aí a nível de fofoca, porque não se expressa para falar em público, porque eu o processaria, evidentemente, não há dúvida nenhuma sobre isso, mas não fala e fala através de fofocas e fala através de ficar sem falar comigo, o que é um absurdo. Mas isso é fruto, como eu tinha falado aqui, do anticristo,
do Satanás que está no inconsciente coletivo e que vai atingir o inconsciente pessoal de cada ser humano na década atual, na batalha que nós estamos vivendo, que é a batalha de Armagedon. Pastora Maria Conceição Lia, faça oração para a gente aqui. Graça e paz, pastor. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Alô, eu quero falar com o pessoal que escuta a Rádio Zônia, que Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, mas que Deus nem todos agradou o Senhor. Não é verdade? É verdade. Nem todos. E é que Jesus, Deus é um santo, mas Ele nem agradou a todos. É verdade. Mas muita gente quer cair no ser humano. É verdade isso. Às vezes a gente não tem que dar ouvido às pessoas que andam falando, porque às vezes existe a cegueira espiritual e aí não enxerga as coisas corretas. É verdade. Então, a gente tem que pegar e fazer, orar por essas pessoas para que venha que Deus tire a cegueira espiritual e dê uma visão normal, uma visão que sabe que só Deus cura, só Deus pode todas as coisas, só Deus faz o impossível, só Deus é o médico dos médicos, só Deus abre portas onde não tem, é advogado dos advogados, juiz do juiz, é o Todo-Poderoso. Então toda a honra e toda a glória temos que dar ao Senhor Jesus. E a gente não tem que dar ouvido a fofoca, quem diz que não diz, e quem fala que não fala. Porque, como eu estou lhe dizendo, que nem Jesus agradou a todos. Imagine a gente que é carne, ser humano, pecador, que todos nós pecamos. Então a gente tem que orar por essas pessoas que estão com crítica, falando, criticando, e deixar na mão do Senhor, porque só Deus faz as coisas. Não é verdade? É verdade. Então, assim, eu quero agradecer a oportunidade agora de estar falando um pouco da Rádio Joia, graças a Deus, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Já chegamos aqui no Brasil hoje, muito cansativo, muito, mas Deus nos renova. E agradecer a Rádio Joia pela oportunidade, a Coscoba, a Marcos Lavigne e a toda a turma da Rádio Joia. Então, vou fazer uma oração para que Deus, aos ouvintes que estejam nos ouvindo agora nesse momento, que Deus visite cada um que esteja necessitando de conhecer o Senhor, que esteja passando por um momento difícil agora nesse momento de doença financeira, de qualquer tipo de problema. Deus é acima de qualquer problema. Então, assim, vamos procurar buscar Deus um pouquinho, vamos entregar, confiar e deixar na mão do Senhor, porque Deus nos conhece o coração, nosso coração. Então, Senhor Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, neste momento, eu só quero te agradecer por esse instante, Pai. Estar aqui podendo falar um pouco de Ti, te agradecendo, te louvando, porque grande é o Senhor, e bom é Tu, Senhor. É aquele que pode tudo, todas as coisas, que nesse momento, Senhor, Tu vá na casa de cada ouvinte, Tu visite a Rádio Joia, faça uma varredura nas coisas que não existem, tira todo comentário maligno, tira toda a seta do inimigo, tira tudo que não existe, abre as portas, Senhor. Se existe alguma coisa impedindo, tira, faz a varredura, tira tudo, Pai, porque o Senhor é aquele que pode tudo, todas as coisas, e abre as portas do patrocinador, abre as portas da finança, abre as portas de todas as necessidades que está precisando. O Senhor é aquele que pode tudo, todas as coisas. Eu não canso de dizer, porque eu sei, Senhor, não sou nada. Então, neste momento, entrego a vida do pessoal da Rádio Joia nas tuas mãos, os ouvintes que estão nos ouvindo agora, neste momento, que estejam com algum problema, que o Senhor é maior do que qualquer tipo de problema. Então, que vá, visite a cada um neste momento, que faça uma varredura, tirando tudo que não te agrada, reprimindo toda a cegueira espiritual e abençoando cada um, suprindo suas necessidades, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastora. Glória a Deus. Muito bela a sua oração. Eu gostaria que a senhora ligasse para o pastor Leandro, porque nós vamos atrasar um pouco o da América lá, a Rádio FM da América, porque o pastor Leonardo, que está em Goiânia,
ele está fazendo uma reportagem muito interessante lá em Goiânia, inclusive já com a questão do livro que vai chegar aqui em Salvador, que nós vamos vender junto com a Agenda Ungida e com os DVDs do Tribunal do Júri. Fique atento, que está chegando, nós vamos vender aqui. É sobre o livro Caso Nardoni, e se não foram eles. Lá em Goiânia está tendo uma entrevista sobre esse caso, o pastor Leonardo faz um trabalho belíssimo lá. Então o Luciano, nosso produtor, que eu mando um abraço, estou saindo aqui da rádio para justamente lá, e se Deus quiser depois vamos retransmitir também com a Rádio Jovem esse nosso Orações e Adorações, que hoje especificamente começará às 17 horas. Quero que a senhora avise ao pastor Leandro sobre essa modificação, já que o pastor Leandro de Juazeiro vai participar conosco hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ok. Ok, pastora? Descanse um pouquinho aí para a senhora entrar no ar às 17 horas. Ok. Agradeço a oportunidade e que Deus abençoe vocês grandiosamente em todas as áreas que estão necessitando. Perfeito. Abençoa com toda a sorte de bênçãos, abre portas onde não tem, porque Deus é aquele que faz o possível virar possível. Então, se tem necessidade de algo que está difícil, que Deus coloque agora a sua mão e abençoe todos vocês. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a senhora. Pastora, como foi na Argentina? Como foi lá na Argentina? Nos conte. Buenos Aires. Foi muito bom, a viagem foi boa, agora é cansativa, muito cansativa, porque fomos para a Argentina, Buenos Aires, passamos 3 dias, depois fomos para Montevidéu, no Uruguai, passamos umas 3 dias, vimos para Paraguai, passamos 4 dias, depois retornamos a Buenos Aires novamente, Buenos Aires casa. Então aqui eu estou muito passada e carrega, mas eu estou rente, assim, Jesus me renova cada dia. Maravilha. A senhora gostou de Buenos Aires, pastora? Eu não me canso de agradecer e glorificar esse Deus, porque Ele é puro, Ele é único, independente de religião, não existe 2 deuses, só existe um, que é esse que pode tudo e todas as coisas. Então eu não me canso de buscar e de falar e de agradecer esse Deus, porque Ele é tudo na nossa vida. Perfeito, glória a Deus, aleluia, amém. Eu vou lhe dar uma notícia, pastora, muito interessante. Eu achei interessante essa notícia porque nos Estados Unidos, nos ouve, pastora, está ouvindo bem? Sim. Nos Estados Unidos o sistema é liberal. Então o que é que se faz nos Estados Unidos? Se luta para que a economia funcione, para sair do desemprego, para gerar impostos, etc. Por isso que a economia cresce, as pessoas, todo mundo tem dinheiro. No Brasil, se cria obstáculos, cartórios, dificuldades, etc. E aqui, sem falar de política, eu não estou falando de política, porque eu estou contra a reforma da Previdência, não tenha dúvida nenhuma, aproveitando esse intervalo para falar isso, sou terminantemente contra, Previdência não precisa ser reformada, o governo Bolsonaro está errado nesse ponto, Previdência não precisa ser reformada, o que precisa ser reformada são outras coisas mais importantes no Brasil. Ele está atendendo a interesses de grandes grupos econômicos e da grande mídia que está forçando a fazer isso com o ministro da Economia, que ninguém votou nesse ministro, que já devia ter saído. Mas, infelizmente, ou felizmente, nada na vida só tem coisas ruins, tem coisas boas também. Então, o governo Bolsonaro acabou de baixar um decreto em que permite, através de criação de empresas simples, a ideia é boa. Se for bem utilizada, vai ser boa. A empresa simples, a pessoa vai na junta comercial, bota uma empresa simples, e essa empresa simples, ela vai poder emprestar dinheiro. A ideia no decreto é que empreste dinheiro a juros menores do que os bancos. Como os juros do banco estão na estratosfera, não é difícil emprestar a menos, a um valor menor, a taxa menor. Isso vai fomentar, isso foi feito em estudos de economistas, vai fomentar um aquecimento na economia, uma luz nas trevas, não é? Acredito que se essas empresas se proliferarem no Brasil todo, nós vamos ter aí o pequeno empresário, o pequeno comerciante, a própria pessoa que quer ter um crédito, às vezes não consegue no seu cartão de crédito ou no banco, ter esse crédito extra de valores até pequenos e poder comprar, poder aquecer de novo a nossa economia que está desaquecida. Então eu acredito muito nessa medida.
Acredito que o Brasil passou do falso moralismo de dizer, quem empresta dinheiro é agiota. Não, empréstimo de dinheiro é uma atividade econômica, uma prestação de um serviço, uma atividade funcional. Nos Estados Unidos é aberto também, como aqui no Brasil é aberto, desde quando os juros sejam compatíveis e não sejam mais altos do que o dos bancos. E isso quebra um pouco esse cartel no Brasil, essa cartório no Brasil, de as coisas serem difíceis. Vamos abrir esse país. Então, eu acho que vão surgir milhares de empresas que emprestem dinheiro. Essas empresas vão pagar impostos, vão pagar tributos, vão estar regularizadas. As pessoas poderão tomar esse crédito, pequenos empresários, médios empresários, e isso vai fomentar o dinheiro, a circulação de dinheiro na economia. Então, eu quero parabenizar aí o presidente Bolsonaro por essa medida. Quando tem de criticar, eu critico. Quando tem de elogiar, eu elogio. Não tenho dúvida nenhuma disso. A gente tem que ser justo. E isso realmente é muito bom para a economia. Fiquei muito animado. Eu conheço um amigo, pastora, que está bem de vida e que através da linha de empréstimos. Só que ele vive numa situação de a pessoa pintar essa pessoa através do falso moralismo como agiota, como atividade ilegal. A partir desse momento, esse meu amigo que eu conheço, ele vai poder ter a sua empresa registrada com CNPJ, pagar os seus tributos, entra como empresa pequena, simples, e depois vai aumentando, e vai poder ajudar as pessoas. Não é? Então, a pessoa, hoje em dia, a pessoa precisa do capital de terceiros para fazer as coisas. Precisa para comprar seus bens, a empresa para poder comprar mercadoria. Então, precisa desse capital de terceiro. Só tem o banco? Que é isso? Que monopólio é esse? Que cartel é esse? Que cartório é esse? Então, a política do governo federal através do presidente Bolsonaro, e aí também eu critico o ministro da Economia, mas também ele responsável por essa política de liberalismo, é boa no tocante a fomentar empresas na modalidade simples que possam emprestar dinheiro e a taxas menores do que os bancos. Os bancos estão com taxas absurdas lá em cima. É muito fácil botar uma taxa menor do que o banco e ainda lucrar. A pessoa que tem seu dinheiro, é natural. A gente tem que parar um pouco de hipocrisia. Nos Estados Unidos não tem hipocrisia, certo? Você vai ganhar dinheiro sim, trabalhando. Se você tem dinheiro, empresta, abre uma empresa, está fazendo fomento comercial. Então não tem nada de a gente ficar com hipocrisia aqui. Eu acho muito boa a medida, normatiza, regulariza e acaba com essa coisa que nós temos no Brasil de viver na clandestinidade. Temos que viver oficial e com o nosso trabalho. E beneficiando pessoas. Porque a pessoa que pega aquele dinheiro, mesmo que ela pague um juros, ela está comprando uma televisão, ela está comprando uma geladeira, a indústria está vendendo geladeira, a indústria de televisão está vendendo televisão, essa indústria está empregando gente, está pagando imposto, ele também que está emprestando está pagando imposto, entendeu? E se for uma pequena empresa, está gerando, fomentando negócio, eu acho isso muito bom. Eu falo de público, eu não tenho medo de falar. Eu acho que o governo Bolsonaro acertou nisso, entendeu, pastor? E vai regularizar muita gente que está irregular. Eu acho muito bom. Eu gostei da ideia, e outras empresas devem ser fomentadas, empresas, negócios, porque a senhora que esteve nos Estados Unidos sabe, sentou nos Estados Unidos, o que o americano quer é negócio, quer trabalhar, quer ganhar dinheiro. Não tem crime em ganhar dinheiro, pelo contrário, trabalhando e ganhando dinheiro é normal. Agora, nos Estados Unidos tem que pagar o imposto, senão vai ser preso. Nos Estados Unidos não pode fazer nada errado, senão é preso. Então, é isso que nós temos que fomentar aqui. A pessoa andar na lei, andar fazendo as coisas certas, trabalhando honestamente e tendo seus resultados. Não é isso, pastora? É isso. Perfeito, então. Eu agradeço a Rádio Joia pela oportunidade. Um abraço a todos. Que Deus abençoe. Jesus Cristo abençoe. E 17 horas nós estamos com o programa Orações e Adorações. Um grande abraço, pastora. Um beijo no seu coração. Um abraço no pastor Júnior, que chegou também em Salvador. Meus amigos, deixamos aí, vamos falar com a pastora Lia, Maria da Conceição, e essa notícia que foi maravilhosa aqui para nós. Meus amigos, estamos chegando ao final do programa, vamos fazer um bloco final, para depois a gente ter a nossa terceira aula, tivemos esse intervalo, a terceira aula de teologia e psicanálise. Então, a mente é um campo de batalha, a mente é o campo de batalha espiritual. É o campo de batalha onde está Satanás utilizando, onde está a batalha de Armagedon.
O coach terapêutico, o coach psicanalítico veio para ficar. Não adianta ficar com conversa, porque quando o americano coloca, ele coloca muito bem feito, tem universidade, são pesquisas, ele entra para arrebentar. Eu sou admirador desse ponto aí deles. Tem pontos que eu não concordo, mas tem pontos que eu concordo. Então esse ponto é maravilhoso. Entra para botar, para arrebentar. E entra para ficar. Coach terapêutico veio para ficar, coach normal, coach life da vida, coach executivo, o coach psicanalítico, essas junções vieram para ficar. O coach cristão, o coach espiritual veio para ficar. Não tem jeito, não adianta. Nós temos que ter uma política extremamente produtiva na sociedade, extremamente liberal, em que cada um possa fazer o que quer, desde quando não prejudique as outras pessoas, não prejudique o Estado, e que tenha uma postura do bem. E é isso que nós estamos fazendo aqui. O campo de batalha é mental, o campo de batalha é espiritual na mente. Por isso que nós estamos tendo índice de suicídio, índice de depressão cada vez maior. Pessoas que têm tudo, mas que não têm, que não conseguiram ter a paz, que não conseguiram ter a felicidade, que não conseguiram ter a harmonia. Em Harvard, nos Estados Unidos, nós temos um professor fazendo sucesso. O curso que ele dá, a matéria que ele dá para todas as carreiras é a matéria chamada felicidade. Como encontrar a felicidade? A felicidade está em entrar nesse campo de batalha da mente e derrotar as forças malignas, as forças da inveja, do mal, do ódio e do que nós estamos vivendo hoje através do anticristo. É uma necessidade vital para que alinhemos nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Esse é um processo que demandará algum tempo, estudo, perseverança, mas Deus está conosco e nós vamos conseguir. Jamais desista dos seus ideais, jamais desista dos seus sonhos, jamais desista dos seus planos. Quando Deus entrar em sua vida, quando os planos de Deus determinarem sua vida vai mudar e você vai pensar de maneira diferente e andar conforme esses pensamentos. A mente é o campo de batalha. Por isso a gente já está fechando com Efésios 6.12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Está na Bíblia. Aí eu faço comentários, vou abrir o parênteses. Não estamos combatendo apenas contra oponentes físicos. Fecha o parênteses. Continuando com as palavras da Bíblia. E sim contra, aí eu abro parênteses, despotismos, fecho parênteses, os principados, continuo lendo a Bíblia, e potestades, principados e potestades, vírgula, contra os, aí eu abro parênteses e coloco, espíritos mestres que são, continua a Bíblia, dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu abro parênteses e coloco sobrenaturais. Vou ler só a Bíblia agora. O Efésios 6, capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, vírgula, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, a nossa luta nessa batalha, ela é na mente e não na carne ou no sangue, porque ela é espiritual. Depois do espiritual, ela se converte em mental. Como é que nós podemos chegar do espiritual, do mental para a carne? Nós podemos chegar através do que a ciência chama hoje. Por exemplo, quando uma pessoa está enferma mentalmente, ela pode gerar as patologias psicossomáticas. Somatizam no corpo aquilo que está na psique. E o que está na psique, que veio dessa linha espiritual, que penetrou através do inconsciente coletivo, que adentrou a esse id, a esse inconsciente pessoal. E é por isso que o nosso trabalho não pode se restringir ao nosso trabalho espiritual. Respeitamos os outros trabalhos. Nosso trabalho não pode se restringir a um trabalho puramente material, puramente científico.
ele tem que ter a base científica mais a base espiritual. Isso que eu falo choca. Isso que eu falo torna-se aqueles que estão presos à academia, presos à ciência, tornam muito chateados, até tocados com isso. Mas se quiserem fazer uma análise mais profunda, nós vamos. A ciência é muito nova, a ciência é novíssima, ela simplesmente precisa e muito crescer, precisa e muito evoluir. As forças espirituais, as filosofias espirituais, elas são antigas, remontam à Grécia Antiga, remontam à Roma Antiga, remontam a escritos que dizem estavam num continente perdido chamado Atlântida, que era um continente que sucumbiu através, possivelmente, de uma fusão nuclear, de uma guerra nuclear que dizimou aquela civilização Atlântida. E a ciência? A ciência é recente, a ciência é novinha, a ciência não tem ainda esses anos de bagagem. Então não podemos ser dominados 100% pela ciência. Lógico que eu sou um professor universitário e em sala de aula eu ensino a ciência. Respeito a ciência, porque a ciência ela é nova, ela é burra, porque a ciência tem que ser limitada, ela tem que ser bitolada, porque ela não pode crer em coisas que não vê, não é? Mas nós podemos juntar a ciência com o religar, e religar a Deus com a religião. Nós podemos ligar a ciência com a espiritualidade. E a Organização Mundial de Saúde já está fazendo isso, e fazendo com grande ênfase, certo? Então, a ciência, eu falo que ela é burra no sentido de que ela só pode validar aquilo que foi testado, retestado, falseado, através de uma metodologia, certo? Para dar uma validade material aqui no Brasil, na Holanda, no Japão, na China, nos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo, ela tem a validade dela científica. Tem que ser assim. Ela é bitolada porque ela prende você, ela não deixa você evoluir, até mesmo empiricamente, até mesmo com outros experimentos mais fortes do que aquele que você poderia realmente fazer e não faz pela sua bitolação. Burrice, porque isso, na realidade, se ater totalmente à realidade, é uma forma de burrice, mas necessária, um mal necessário, para que a ciência não se perca também. Então a ciência tem seu lugar, tem os seus maus necessários, mas ela é benéfica à sociedade. Ela traz medicamentos que hoje nós usamos e que, pela prova científica, a gente vê o resultado. Mas não pode dizer, eu sou só ciência. Não, eu sou ciência e sou espiritualidade. Por quê? Porque dentro da nossa espiritualidade está também descobertas maravilhosas, ricas, que podem realmente nos engrandecer. Continuando, um estudo cuidadoso informa que nossa guerra não é contra outros seres humanos, mas contra o mal e seus demônios. Nosso inimigo, Satanás, tenta nos derrotar com estratégia e engano, mediante planos bem elaborados e engano deliberado. O diabo é o pai da mentira, ele é mentiroso, a mentira vem dele. Jesus chamou-o de o pai das mentiras e de tudo o que é falso. João, capítulo 8, versículo 44. O diabo é o pai da mentira. A mentira está aí. Então o diabo é o pai da mentira. Ele vive do engano, porque ele não consegue trazer a verdade. E Jesus nos falava: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Continuando aqui, o diabo mente para você e para mim. Ele nos diz coisa sobre nós mesmos. O diabo fala sobre nós mesmos, sobre outras pessoas e sobre as circunstâncias que simplesmente não são verdadeiras. Ele não nos diz, entretanto, a mentira toda de uma vez. Ele conta por partes. E aí a gente vai falar também, hoje eu estou falando cientificamente, de que já ensinei essa matéria, ciência política, e estou novamente sendo convidado para ensinar ciência política na graduação, que eu já ensino na pós. Ensino hoje na graduação psicologia jurídica, psicanálise jurídica.
cientificamente, evidentemente. Mas digo a vocês que, em verdade vos digo e vos direi que toda a honra e toda a glória é dada a nosso Senhor Jesus Cristo. E posso dizer a vocês que essa mentira é dita em doses homeopáticas. E se a gente quiser fazer uma análise mais profunda dentro da ciência política, dentro da sociologia, nós vamos ver o quê? Que isso é feito por uma grande mídia, que nos diz e nos engana com mentiras que são dosadas em doses homeopáticas. São ditas em doses homeopáticas no intuito de nos iludir. Você assiste a televisão e a grande mídia mente. Por exemplo, nós temos aqui, sem entrar, mas já fazendo um comentário científico na questão da ciência política, nós temos aqui a primeira mentira. Precisávamos tirar sem tendências partidárias, seja de um lado ou seja de outro. Precisávamos tirar a presidente Dilma. Ela está atrasando o nosso país. Foi o que foi vendido para todos nós e nós aceitamos goela dentro. Tiramos a presidente Dilma. Assumiu o vice, o ex-presidente Temer. E nós vimos que ele piorou a situação. Ele nos diz, e a mídia fez uma pressão muito grande, e aí também eu digo que a reforma trabalhista teve pontos positivos, não só teve pontos negativos. Mas eu estou falando da mentira, da enganação. Precisamos fazer a reforma trabalhista. Precisamos fazer. Essa reforma precisa ser feita. Nós vamos quebrar sem a reforma. Fizemos a reforma e hoje nós temos um índice pior. O índice está descendo, o desemprego está se avolumando. Estamos à beira de uma recessão e de uma inflação. A situação é grave. Depois temos que eleger o presidente tal. Não vou entrar em mérito aqui. Elegemos o presidente tal. Mudando ali uma linha ideológica para cá ou para lá, mas nós continuamos ruins. Se fosse outro também, nós estaríamos numa situação igual, não tenha dúvida nenhuma. Um ou outro, a situação é a mesma. Agora, a mentira que nós precisamos combater. Peço ao Senhor que combata, porque o diabo é o pai da mentira. Peço ao Senhor e à senhora que divulgue esse vídeo e combata. Agora, mais uma mentira. Não oferecido dados nenhum, nós precisamos da reforma da Previdência. Mais uma mentira. Senão nós vamos quebrar. Mentira! Nós não precisamos de reforma da Previdência nenhuma. E guardem esse vídeo, que eu vou apostar que se fizer a reforma como eles querem, nós vamos piorar. Nós estaremos até o final do ano pior do que nós estamos. É uma realidade. O diabo aqui é o pai da mentira. A grande mídia está sendo enganadora, mentindo para nós, para atender interesses outros, que não são interesses do senhor ou da senhora. Não são esses interesses que estão em jogo. Eu tenho que falar isso como professor. Está errado o que está sendo feito. E o erro vai ser visto mais na frente. Lógico que eu falo de acertos aqui. A empresa que empresta dinheiro de fomento comercial através do Simples foi um acerto da equipe econômica, foi um acerto do governo Bolsonaro. Quando fala de erros eu falo, mas quando fala de acertos eu acerto. Eu tenho que falar dos acertos. E isso mostra uma espécie de economia liberal. E Deus permita que isso dê certo, porque depende também daí das pessoas terem a ideia e serem empreendedores, porque é preciso que nós tenhamos empresários, empreendedores, no sentido de que essas empresas possam crescer muito, em número, em quantidade, e aí injetem esse dinheiro no mercado financeiro e a pequena empresa ali da esquina compre mais mercadoria, o senhor e a senhora comprem uma geladeira através desse plano, o outro compre uma televisão, possa ir pagando, e quem compra uma televisão aqui, outra televisão ali, outra televisão ali, o comércio vende essa televisão, a indústria fabrica mais televisão, precisa de mais mão de obra, precisa de funcionários, há contratações, a economia começa a se aquecer. É assim. Nós temos que botar a economia para aquecimento e não diminuir, quebrar a Previdência. O Estado, na minha opinião, já fui muito de esquerda, mas o Estado tem que ser um Estado liberal. E o que é o Estado liberal hoje? O Estado liberal, ele cuida, ele entra, evidentemente, como Estado, das pessoas menos que precisam dele. Quem são as pessoas de cara logo que precisam dele? O menor de idade, a criança pode precisar do Estado, o Estado tem que amparar, o idoso, o inválido. Então como é que você pode querer acabar, destruir a Previdência? Não existe. Você precisa da Previdência. Venda as estatais,
Venda a empresa que não esteja tendo lucro nenhum, ou que tenha dado lucro, mas que não é objetivo do Estado ser empresário. Venda essas empresas. Para que essas empresas? Sei lá, tanta empresa que tem aí que eu nunca vi. Eu sou a favor de venda mesmo, sou a favor do liberalismo. Mas mantenha a Previdência Social, porque a Previdência Social pública, ela tem que ser mantida. Para aquela pessoa que chegou ao final da vida, não tem condições de trabalhar, ela tem que receber um dinheiro do Estado. O Estado tem que bancar isso, seja com os recursos da Previdência, seja com os recursos dos impostos, que cobra-se muito no Brasil, diga-se de passagem. Então, o resultado da história, manter a Previdência privada é ponto de honra. Vender estatais, vender empresas, venda a preço justo, não é a preço de banana, a preço justo, a preço de mercado. Certo? Privatize os aeroportos a preço justo, né? Cobre da iniciativa privada por esse uso